Bom, boa noite. Meu nome é Esteban Crestani e em nome do time da Nucid, quero agradecer a todos que tiraram, que estão aproveitando um minuto aí, umas horas de descanso, para aprender um pouquinho mais, para conversar um pouquinho sobre nutrição, sobre pastejo, né, sobre o sistema leiteiro. E quem vai apresentar, né, passar um pouco da sua expertise essa noite sobre esse tema, seu professor Henrique. Então, boa noite, professor Henrique. Boa noite, Estevam. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente nessa live. É um prazer poder colaborar, contribuir com vocês. Tá? No CID Atlântica, a gente já tem algumas parcerias de trabalho, né? O Estevam, velho conhecido nosso, feliz com sucesso profissional, nosso aluno, tudo isso dá um prazer especial para esse momento, né? Para mim, particularmente, enquanto profissional. Eu não sei, Steve, tu quer fazer mais algum comentário? A hora que tu quiser, que compartilhe. Certo. Bom, vamos aproveitar, temos aí uns 5 minutos até começar a apresentação, para o pessoal vai entrando aos poucos na live, né? Perdeu o início. O senhor comentou, né? Eu realmente comecei minha carreira em toda a parte por coincidência, né? Eu comecei com professor estudando a ZVEM, né? Iniciação científica, né? E depois acabei sendo, o professor foi meu orientador de mestrado na parte de nutrição e depois fui embora, voltei, a gente acabou retomando o contato aí no mesmo tema que a gente gosta muito, que é a parte de nutrição, pastejo, pastagens, cultivares, sistemas intensificados, que isso tudo está muito atrelado na nossa região, né? E, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí da sua área de pesquisa, da sua expertise, o professor conduz experimentos muito interessantes ali em Lages, né, no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC de Santa Catarina, e o professor eu considero como uma referência nessa parte de nutrição em sistemas de pastejo mesmo, né, não é nutrição em sistemas confinados. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que vocês buscam, os resultados, algumas coisas, uma breve, um relato aí. Então, como tu disseste, né, a área de atuação principal é na área de nutrição, tenho na UDESC, né, desde o meu mestrado, eu fiz mestrado na área de nutrição de ruminantes na Federal do Rio Grande do Sul, e à época a minha dissertação já foi um experimento com animais em pasto, né, búfalos e bovinos em pasto, há vários tempos. E lá, então, a gente já vinha com um histórico, assim, de se identificar com essas questões de sistemas de produção em pasto, ou sistemas de produção que, no mínimo, né, tivessem sempre como um norte a otimização ou a maximização do uso da forragem pastejada nas dietas, né, de ruminantes em geral. Logo após o meu mestrado, eu tive a oportunidade de vir trabalhar na UDESC, então, e quando a gente começou a dar aula na UDESC, era um concurso na área de nutrição animal, e conduzimos alguns experimentos também, sempre, quando não com animais exclusivamente em pastos, ensaios de nutrição, onde sempre se avaliava, né, se tentava responder perguntas sobre o papel da forragem dentro desse contexto da questão de respostas nutricionais. Aí nós saímos para o doutorado em busca, principalmente, assim, de aperfeiçoar um pouco sobre algo que a gente sentia deficiências ou alguma insegurança nos nossos experimentos, que era de ter melhores estimativas de consumo de forragem com animais em pasto, essa parte mais metodológica, né? Isso foi no final dos anos, quase em 99, quase no início do ano 2000. Desculpa. E quando eu voltei para a Federal do Rio Grande do Sul, então, para fazer esse doutorado, e à época havia oportunidade lá junto com o professor Paulo Carvalho, que foi quem oportunizou tudo isso, né, como orientador oficial,
havia um programa CAPES com o FECUB, que é uma colaboração com a França, e justamente havia um grupo no norte da França, que até hoje a gente mantém colaboração, com muito know-how na parte de metodologias, avaliação da estimativa de consumo com animais em pasto. E felizmente deu certo, então a gente fez os experimentos, dois grandes experimentos de tese lá no INRA, na França, e eu acho que isso deu uma experiência, uma bagagem muito boa para depois nós podermos voltar para Lages e orientar experimentos com animais em pasto, podendo ir além de medidas simplesmente de desempenho, né? Mas também com medidas estimativas de consumo. E aí, desde então, de 2003, 2004, 2005, foram os primeiros experimentos que a gente conduziu após o término do doutorado, a gente começou a sentir a necessidade de fazer uma abordagem mais também do ponto de vista do impacto ambiental dos sistemas de produção e do papel da forragem, sobretudo do pastejo, né, da forragem colhida sobre o processo do pastoreio, se quiser, do pastoreio dentro desses sistemas, qual a contribuição para redução do impacto ambiental. E aí, essa linha a gente vem trabalhando há alguns anos e foi o que motivou, então, que eu procurasse esse grupo aqui da Universidade da Califórnia, Davis, na Califórnia, onde a gente está agora, né, até final de agosto devemos retornar para o Brasil, e por se tratar de um grupo, que é referência internacional na área de avaliação de impacto ambiental em sistemas de produção. E é isso, então, que a gente tem feito hoje, é focado nessa linha de pesquisa, continuar sempre dentro da linha de trabalhos com ruminantes em pasto, né, com foco nutricional, mas hoje também abrindo um leque para que, além da nutrição, as questões relacionadas ao impacto ambiental dos sistemas de produção, o papel do pastoreio dentro dos sistemas de produção, o papel do pastoreio na mitigação, vamos dizer, de impacto ambiental desses sistemas de produção. Qual a contribuição dele, qual o seu potencial, que é uma das partes do título da nossa live hoje. Show de bola, eu acho que isso até, claro que o convite veio um pouco pela nossa proximidade, né, professor, trabalhos conduzidos juntos, mas justamente isso também o professor consegue demonstrar como tem níveis, né, de intensificação em questão, níveis de aprofundamento dentro de um sistema de pastejo, né, desde a gente preocupar basicamente de um ajuste simplificado de uma dieta, um ajuste fino, até a gente começar principalmente pensando a longo prazo, né, já pensando em momento onde que os sistemas começam a ser cobrados em questão de poluição ambiental e tudo mais, né? E eu acho que o professor trabalhou sempre muito isso, né? Desde de um ajuste de dietas até hoje, chegando ao ponto de a gente começar a observar quais sistemas que conseguem contribuir, né, com o ambiente e até em questão quais sistemas que devem ser evitados também, né? Então, fantástico como o avanço, né, do conhecimento em sistemas de pastejo é notório nos últimos anos em alguns grupos de pesquisa, né? Muito bem. Professor, eu acho que agora, se o senhor quiser começar a sua apresentação, até para a gente não se prolongar muito, e eu já deixo todos à vontade que estão aqui participando, assistindo a apresentação do professor, que podem ir mandando suas perguntas, né, aqui no chat do lado, que ao final da apresentação eu vou fazer essas perguntas para o professor e nós vamos ter um bate-papo aí, querendo sanar desde as perguntas mais aprofundadas até perguntas básicas do dia a dia de campo, né, que eu acho que é uma oportunidade interessante, né, essas lives aproximam bastante todos os envolvidos e é uma maneira de a gente sanar nossas dúvidas do dia a dia às vezes também. Professor, fica à vontade, então. Tá, ok. Se quiser começar. O slide tá correto, aparecendo na tela. Esteban? Oi, Esteban. Bom, espero que esteja tudo ok.
Então, mais uma vez, boa noite a todos, para vocês aí. O título dessa nossa apresentação é o Pastoreio na Alimentação de Vacas Leiteiras, onde a gente pretende abordar algumas potencialidades e possíveis limitações do uso do pastoreio, então, em sistemas de produção, no caso de hoje, especificamente para vacas leiteiras, né? Eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira delas, eu gostaria de abordar alguns conceitos básicos relacionados ao tema, né? E também falar sobre alguns antecedentes teóricos já relativamente bem estabelecidos pela pesquisa. A segunda parte da apresentação, com base nesses antecedentes, eu queria mostrar algumas simulações de dietas para vacas leiteiras em pasto, basicamente usando 2 situações, 2 cenários, né, que seria, no caso de vacas em lactação ou vacas leiteiras, em pastos de inverno, pastos, espécies de clima temperado, subtropical, no sul do Brasil, e também como que muda, né, o caso dessas simulações de dietas, em termos, aí principalmente de uso de concentrado, necessidade de uso de suplementação com concentrados, quando se trabalha com pastos de verão. E a terceira parte seria, então, eu gostaria de dedicar para a gente apresentar alguns resultados experimentais que, de certa forma, corroboram tudo que a gente vai trabalhar nas 2 primeiras partes, mas que também trazem algumas informações adicionais a isso que a gente deve discutir na parte inicial. Bem, primeira questão, do ponto de vista de conceitos básicos, é fundamental que a gente tenha claro, né, que a produção de leite, ela depende, obviamente, de características do animal, do mérito genético do animal, do estágio de lactação. Isso aqui é muito importante, né? Muitas vezes uma vaca tem um mérito genético elevado, mas já está num estágio mais avançado de lactação. Isso determina as exigências nutricionais desse animal e também das características da dieta, seja em termos de proteína metabolizável, proteína bruta, proteína metabolizável, porcentagem da matéria seca, ou grãos por quilo de matéria seca, ou da sua concentração energética, né? Ou seja, do valor proteico, do valor energético, expresso normalmente em megacaloria ou megajoule por quilo de matéria seca. O que eu gostaria de enfatizar nessa parte inicial? Que tanto as características do animal, ou seja, esses fatores que determinam as exigências nutricionais de uma vaca em lactação, o potencial produtivo dela, quanto as características da dieta, determinam o consumo de matéria seca, ou seja, determinam a quantidade de matéria seca que esse animal vai ingerir por dia, porque uma vaca de maior exigência nutricional, ela tem maior motivação, devido à sua maior demanda energética, maior motivação para comer, e, obviamente, que essa ingestão ela pode ser limitada por características da dieta. Então, esses 2 componentes eu acho importante da gente ter claro, já desde o início dessa apresentação, que o consumo ele é definido, né, não só por características da dieta, mas também influenciado por características dos animais. O primeiro trabalho, eu diria, de maior impacto que foi realizado, que trabalho de maior impacto, quando me refiro assim, que é um dos trabalhos talvez mais citados nessa área, na literatura, portanto, eu trato ele como sendo já um artigo clássico. Esse trabalho que foi publicado por Culver e Miller em 1998 no Journal of Dairy Science. Esses pesquisadores trabalhavam na Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. E por que ele é um trabalho assim, que foi um marco? Porque foi o primeiro trabalho que trabalhou com vacas de alta produção, de alto potencial de produção, para comparar esses animais em um regime exclusivo de confinamento ou exclusivamente em pasto, sem qualquer tipo de suplementação. E, assim, a primeira questão, que claro que isso aqui é pasto, se trata de pasto
de clima temperado, ou seja, seria o equivalente aos nossos azevens, aveia, no inverno no sul do Brasil. Mas então, quando a gente compara dietas de confinamento com esse espaço de alta qualidade, o que muitas vezes os técnicos, profissionais em geral, não têm em conta, e às vezes até muitos pesquisadores que não são familiarizados com esse tipo de forragem, as pessoas não têm em conta é que a qualidade nutricional, quando a gente pega aqui proteína bruta, que seria um indicador, né, estaria relacionado com o valor proteico, ou a digestibilidade da matéria seca, que está relacionada com a matéria orgânica, digestibilidade da matéria orgânica, e que, por sua vez, é um indicador do valor energético, tanto do ponto de vista do valor proteico quanto do valor energético, essas forragens, esses pastos de alta qualidade, eles não devem em nada, pelo contrário, em termos de proteína bruta, normalmente ainda vai ter excesso em comparação a rações misturadas. Muito bem, a questão é, bom, mas então vaca de alta produção, quando exclusivamente em pasto, consegue produzir, vai poder produzir a mesma coisa que um animal recebendo uma dieta totalmente misturada? A resposta é não, mas a resposta é não, não porque a qualidade da dieta é inferior. A resposta é não, porque os animais não conseguem ingerir a mesma quantidade de matéria seca por dia, quando ingere exclusivamente pasto, comparado a uma ingestão de uma dieta total misturada. E essa impossibilidade de ingerir a mesma quantidade de alimento por dia gera uma redução na produção, que no caso é em torno de 33%. Esse valor ele é muito emblemático, porque depois, ou seja, se a gente assumir que os animais, exclusivamente em pasto, teriam potencial para poderiam produzir 2/3 do que o seu potencial, né, permite, são resultados que depois se reproduziram em trabalhos, principalmente estudos conduzidos na Europa com vacas em lactação. Então, o que esses resultados nos mostram, primeiramente, é o seguinte, né, que o problema, vamos dizer, que a limitação do pasto, do pastoreio, para que os animais expressem seu potencial produtivo, sobretudo quando se trabalha com espécies de inverno, forrageiras de inverno, de alta qualidade, não é por questões qualitativas, é por uma questão da impossibilidade de ingerir a mesma quantidade de forragem. E essa impossibilidade de ingestão, ela se não se dá em função de fatores relacionados à qualidade da forragem, nem em função de fatores relacionados ao animal, porque são animais semelhantes que estão trabalhando aqui, é porque ela ocorre devido a fatores de ordem ambiental. E que fatores de ordem ambiental são esses? Na verdade, é o fato de que, quando nós olhamos nessa tabela, essa diferença, né, o que a gente tem? Que esses animais que estão exclusivamente em pasto, eles, para ingerir a mesma quantidade que uma vaca confinada consegue ingerir, eles teriam que ficar um tempo durante o dia muito maior, demandar um tempo muito maior para a ingestão de alimentos. Por quê? Porque a velocidade de ingestão dos animais em pastoreio, ela é muito inferior à velocidade de ingestão do animal que tem essa dieta disponível para ele no coxo. E a limitação é que o animal não pode ficar o dia inteiro comendo, porque ele precisa ruminar e precisa descansar. Então, essa limitação ela é exclusivamente de ordem ambiental e de ordem comportamental, na verdade, né? Portanto, o que a gente tem é que quando se trabalha com sistemas de produção onde o objetivo é maximizar o uso da forragem pastejada, nós temos que fazer o maior esforço possível para reduzir essa diferença. E reduzir essa diferença, basicamente, se trata de manejo. De manejo por quê? Porque nós não podemos deixar de considerar que quanto menor a disponibilidade de forragem, e aqui esse termo, quero destacar que é um termo que nós vamos usar de forma abrangente e que não é um termo recomendado de ser utilizado na literatura científica, né? Porque disponibilidade aqui eu estou aplicando como algo onde estão incluídas variáveis mais objetivas, como é o caso da oferta de forragem, ou seja, a quantidade de matéria seca oferecida por animal por dia, quando se coloca os animais no pasto, né? Qual vai ser a quantidade
diária de matéria seca que eles vão ter à disposição. É mais fácil de visualizar quando se trabalha com pastoreio em faixas, né? E fatores, isso aqui é um fator quantitativo, então, e fatores estruturais, que seriam a quantidade de matéria seca que existe na área, porque uma quantidade muito baixa que tem um biomassa, não é só... uma quantidade de matéria seca muito baixa também impõe restrições de ordem comportamental, o animal não consegue colher uma grande quantidade de forragem para cada bocado que desfere, diminui a velocidade da ingestão, faz com que o animal tenha que pastar mais tempo para ingerir a mesma quantidade de forragem, e muitas vezes não é suficiente para que o animal evite reduções no consumo. A altura da forragem também, na verdade, altura e densidade, são dois fatores que vão determinar a biomassa, né? Essa densidade aqui é uma questão muito interessante, a gente vê sobretudo do ponto de vista de densidade de perfilhos, e que é algo que, principalmente nos primeiros ciclos de pastejo, para pastos anuais, sobretudo, no caso dos azevens, os primeiros ciclos de pastejo, existe uma densidade relativamente baixa de perfilhos, e muitas vezes existe uma limitação ao consumo de ordem, que a gente está falando aqui não nutricional. Então, o que eu quero chamar a atenção é que sempre que a gente vem para a esquerda nessa linha, o que a gente tem? Uma situação onde os animais podem estar numa baixa oferta de forragem, ou ter oferta, mas com uma altura e densidades muito baixas, que afetam a biomassa. Isso vai fazer, então, que o animal não consiga ingerir uma grande quantidade de forragem por unidade de tempo, diminua essa velocidade da ingestão, o que afeta o consumo diário e, consequentemente, isso vai fazer com que o que é possível o animal produzir a partir do pasto reduza ainda mais, diminua ainda mais, e aí o sistema passa a ser, portanto, mais dependente do uso de insumos externos, como a suplementação concentrada ou com forragem conservada. De todas essas variáveis, sem dúvida, aquela que é mais facilmente aplicada em nível de fazenda é a altura, porque todas as demais são muito utilizadas na pesquisa, mas para uso em nível de fazenda, como um indicador de manejo, a altura é, sem dúvida, a mais fácil de ser aplicada, de ser utilizada. E aí o que eu queria chamar a atenção é que, do ponto de vista, então, da altura, de maneira geral, os pastos, tanto de inverno como de verão, eles têm, quando durante o seu estágio de crescimento vegetativo, em torno de 50% da altura do perfilho é de folha livre de bainha, e o restante vai ser a parte onde tem como mais pseudocombo. O que eu quero demonstrar para vocês? Que quando se tem uma severidade de pastejo, que a gente vai chamar aqui de leniente, ou leve ou leniente, os animais eles podem colher, desferir bocados em um extrato que é rico em folhas, um extrato basicamente constituído de folhas, e à medida que se aumenta a severidade de pastejo, em função de práticas de manejo, que o objetivo é remover a maior quantidade possível de forragem, os animais são obrigados a entrar, a desferir bocados, num extrato rico em colmos e pseudocomos, com alguns prejuízos importantes, não só para o animal, como para o sistema como um todo. Do ponto de vista do animal, esse extrato rico em colmos e em pseudocomos, ele é de menor valor nutritivo, mas mais importante do que isso, esse extrato rico em colmos e pseudocomos, ele tem uma resistência física maior para o animal poder colher a forragem, isso reduz a velocidade da ingestão e faz com que o animal reduza o consumo diário de forragem, e aí voltamos àquela história da dependência, então, de insumos externos, né? Quer dizer, se quiser colher grande quantidade de forragem, o que vai acontecer é que o animal vai reduzir o consumo diário de forragem. Em reduzindo o consumo diário de forragem, para que mantenha os níveis de produção desejados, é necessário, então, se usar maior quantidade de concentrado, e é o que a gente observa em muitas situações práticas, onde as pessoas subutilizam, né, o potencial da forragem, porque
manejam de maneira equivocada e sentem a necessidade, veem a diferença, né, a hora que coloca o concentrado, que o animal aumenta a produção, e, obviamente, que esse aumento da produção, ele não é pelo aumento, pelo fornecimento de concentrado per si, mas senão porque os animais já vinham de uma deficiência em relação ao que poderia ser obtido da pastagem por uma questão de manejo, exclusivamente de manejo. Um outro prejuízo que vale a pena a gente comentar aqui para o sistema como um todo, é que quanto mais os animais desfolharem esse pasto até mais próximo ao solo, menor quantidade de tecidos no resíduo desse pasto, menor quantidade de tecidos fotossinteticamente ativos vão sobrar, isso vai atrasar a rebrota e a produção de forragem, e, obviamente, aí o sistema colapsa do ponto de vista da possibilidade de se maximizar o uso da forragem pastejada. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar nessa parte de conceitos básicos é que não adianta se escolher o melhor cultivar, preparar o solo de maneira correta, adubar corretamente, se não souber manejar. Ou seja, o manejo do pasto é o principal fator que determina o potencial de utilização. Então, o potencial do pastoreio em sistemas de produção de leite depende, primeiramente, de manejar corretamente o pasto. Tudo que a gente vai falar daqui para frente parte-se do princípio que se está trabalhando com essa ótica, com esse objetivo de se maximizar o potencial de uso da forragem pastejada a partir do momento que se maneja corretamente esse pasto. A segunda parte, um segundo item que eu quero abordar aqui nessa parte de conceitos básicos, é com relação a algo que eu considero, assim, que esse artigo nós publicamos em 2013, é fruto da nossa tese de doutorado, do experimento que eu conduzi com o grupo do INRA. Então, esse trabalho foi publicado em 2013, já havia, um experimento que a gente conduziu no ano 2000, já havia trabalhos, né, nessa área, com outros grupos, né, principalmente ali do Reino Unido. Mas esse trabalho trouxe algumas coisas novas, interessantes, e basicamente, assim, a gente fez isso, depois a gente trabalhou com uma coisa também, inclusive com o Esteve, do ponto de vista da introdução de leguminosas, a leguminosas de clima tropical em sistemas de produção, mas eu vejo ainda algo como incipiente o uso, a valorização do uso de leguminosas em sistemas de produção. O que eu quero destacar disso que a gente já observou lá, quando publicou em 2013, né? Na verdade, primeiramente, o que consistiu esse ensaio, né? Basicamente, da comparação de pastos de azevém em cultivo extremo, de azevém puro, com o azevém consorciado com trevo branco, sendo que esses dois tipos de pasto, o azevém puro ou o azevém consorciado, eles foram pastejados em duas idades de rebrota, um azevém jovem e o azevém com trevo consorciado também jovem, e o azevém mais velho, assim como o azevém com trevo branco mais velho. O que eu destacaria como resultados desse experimento, né? Primeiramente, se vocês olharem o que seria um valor médio do consumo de forragem do azevém com o trevo, existe um aumento importante aqui, que vai na ordem de 10% a 20% no consumo de forragem, quando se coloca o trevo, quando se adiciona a leguminosa, e algo que também se refletiu sobre um aumento aqui médio na ordem, quando a gente compara um aumento médio na produção de leite, né? E quando a gente compara o azevém mais velho, né, com o trevo mais velho, esse aumenta na ordem aí é mais de 15%, em torno de 16%. Então, a gente vê o quê? Um efeito importante do trevo sobre o consumo e, consequentemente, sobre a produção de leite. Na verdade, é uma lei que a gente observa em vários trabalhos com leguminosas, que ela se repete, esse aumento de consumo
em média aí de 20% e aumento de produção, tanto em bovinos de leite como em bovinos de corte. E aqui, quando a gente compara os dois pastos com mais idade, o azevém com o trevo branco, esse aumento na produção de leite aí, ele foi aí em quase 20%, mais de 15%, entre 15% e 20%. Então, a gente observa, primeiramente, o quê? Primeiramente, um efeito da inclusão da leguminosa, per si, mas a gente vê também que existe, né, que esse efeito da inclusão da leguminosa, a diferença do 16,3 por 17,7 é menos importante que a diferença de 13,8 para 16. A gente vê que esse efeito da leguminosa, ele se acentua, né, ele fica mais evidente quando os pastos passaram um pouco, quando os pastos estão um pouco mais velhos, que é uma condição muito comum de sistemas de produção, quando se tem um veranico, se tem muita umidade, que tem um pico de crescimento, que os animais não conseguem ingerir toda a forragem que está crescendo e começa a ter um envelhecimento de alguns pastos. Então, quando existe a presença da leguminosa, isso ajuda muito a trazer o quê? A trazer algo que seria uma flexibilização maior do manejo. Isso eu nem contei aqui, nem comentei, questão dos aspectos agronômicos, da possibilidade de redução do uso de nitrogênio mineral. A última coisa que eu queria destacar nesse slide é isso, né, que o papel da leguminosa aqui com 35 dias, vejam vocês que o consumo de forragem à produção de leite, eles foram equivalentes ao consumo de forragem à produção da gramínea jovem, né, reforçando, então, aquilo que a gente estava comentando sobre o papel da leguminosa na flexibilização do manejo. Para a gente poder falar um pouco também, não ficar só em espécies de clima temperado, só em pastos de inverno, que, na verdade, foi o que a gente mais trabalhou até agora, né? A gente tem, claro, que é o momento de se voltar um pouco mais para as espécies de verão, gerar mais informações com vacas leiteiras pastoreando espécies de verão. Eu me permitia mostrar esse slide, é o único slide de experimentos nossos, que não é com vacas leiteiras, que foi um slide, justamente, foi um experimento conduzido após o experimento de dissertação do Esteve, que ele havia trabalhado com capim-elefante anão e mistura de capim-elefante anão mais amendoim forrageiro, e na época o trabalho do Esteve nós não conseguimos observar melhoria do desempenho, de consumo nos animais ingerindo a mistura em comparação ali com o capim-elefante anão puro. O fato é que naquele trabalho, que a gente observou que os animais, eles não ingeriam mais do que 9% da matéria seca da dieta era vindo da leguminosa, o que é insuficiente para que haja uma resposta da leguminosa, devido à presença da leguminosa na dieta. E esse experimento veio na sequência do trabalho do Esteve, onde, justamente em função dos resultados que a gente havia observado, nós decidimos, então, oferecer uma área adicional exclusiva exclusivamente da leguminosa, por 2 horas por dia, para novilhos em crescimento, e aí nós observamos, então, o quê? Que os animais, eram 2 grupos de animais, né, exclusivamente capim-elefante anão, novilhos em crescimento aqui, e os animais em capim-elefante anão com 2 horas de acesso a araques por dia, o amendoim forrageiro por dia. Então, o que a gente tem aqui? Que esses animais tiveram 2 horas de acesso a araques, eles tiveram um aumento na ordem de 16% no consumo e um aumento de quase 40% no desempenho. É muito importante chamar a atenção nesses trabalhos, assim, que tem dados na literatura que mostram que o capim-elefante anão ele possibilita ganhos de até 1 quilo por dia, mas isso aqui é a média de toda a estação de crescimento, ou seja, inclui também um período lá de início de outono, final de verão, onde a qualidade nutricional do capim-elefante anão ela já caiu bastante, e aí a gente volta àquela questão, então, novamente da flexibilidade do manejo, né, que quando se toma o período da estação inteira, incluindo momentos onde a qualidade da forragem cai, ou mesmo diminui a densidade de perfilhos, enfim, o efeito, o papel da leguminosa, ele se evidencia. Depois nós conduzimos um outro experimento
comparando 2 horas com 4 horas de acesso ao Arax, e não houve diferença alguma, ou seja, a gente observou que 2 horas de acesso ao Arax era possível para incrementar o consumo em 16%, e no caso aqui o desempenho em mais de 30%, quando se considerou a estação inteira de crescimento da forragem. Portanto, a segunda mensagem que nós podemos deixar dessa parte de conceitos básicos e antecedentes é sobre uma necessidade, né? Eu vejo que a gente tem, assim, uma obrigatoriedade, enquanto técnico, formadores de recursos humanos, enfim, de chamar atenção para o potencial do uso das leguminosas, trabalhar mais um pouco em cima disso, em função de todos os benefícios, desde da questão ambiental, pela redução da necessidade do uso de adubação nitrogenada, como pelos efeitos não só de melhoria do desempenho, mas de flexibilização de manejo, que eu considero extremamente importante em situação de campo. Condições experimentais a gente controla, muitas vezes faz experimentos de mais curto prazo, tem resultados pontuais, né? Mas quando se trabalha com a estação inteira de crescimento da forragem, esses resultados eles ficam mais evidentes. Ainda na parte de conceitos básicos, o que eu queria trazer algo que é do dia a dia, sistemas de produção de leite, né? Que é a temática da suplementação com alimentos concentrados, destacando 2 conceitos que são fundamentais para entender isso. O primeiro deles é o conceito de eficiência de suplementação, que nada mais é do que a resposta em termos de quilo de leite por quilo de concentrado fornecido para o animal. Ou seja, se nós temos uma vaca produzindo 20 quilos por dia e damos 4 quilos de concentrado, ela produziu 22 quilos por dia, essa resposta era de 0,5 quilo de leite por quilo de concentrado. Do ponto de vista financeiro, para isso valer a pena, o leite teria que valer 2 vezes mais do que o preço do quilo do concentrado, que é uma situação difícil da gente observar. A eficiência de suplementação, ela aumenta à medida que essa outra variável aqui, esse outro valor, que a gente conhece como taxa de substituição, ele é pequeno. Ou seja, o que é a taxa de substituição? É o quanto de forragem o animal ingere a menos para cada quilo de concentrado fornecido a mais. Então, todas as regras de suplementação com concentrado, todas as decisões técnicas, elas deviam levar em conta isso, né? Ou seja, que a eficiência de suplementação é algo que depende diretamente da taxa de substituição. E a taxa de substituição, ela é algo que varia, ou seja, a taxa de substituição aumenta à medida que o balanço energético dos animais ingerindo exclusivamente pasto, que nada mais é do que o consumo de energia fornecido pelo pasto, menos as exigências em energia desse animal, quanto maior for esse balanço energético, maior vai ser a taxa de substituição. De outra forma, no outro lado, quanto menor for a diferença entre a exigência energética e o consumo de energia, ou seja, se os animais estiverem num balanço energético de 0 para negativo, a taxa de substituição ela vai ser mais baixa, consequentemente, a resposta à suplementação ela vai ser maior. Então, pessoal, basicamente, o que nós temos, assim, são situações onde é desvantajoso suplementar quando os animais estão em balanço energético positivo a partir da ingestão exclusivamente de forragem, e vai ser vantajoso suplementar em situações onde esses animais estão em balanço energético negativo quando ingerindo somente forragem. Que exemplos clássicos estariam nessa parte da reta e que exemplos clássicos estariam nessa parte da reta? Basicamente, animais que vão estar em balanço energético positivo
ingerindo exclusivamente forragem, que podem estar em balanço energético positivo, seriam vacas de média a baixa exigência nutricional ou vacas de médio a baixo potencial de produção, associado, né, esses animais, a forragens de alta qualidade em períodos do ano de alta taxa de acúmulo. Nessas situações, via de regra, o que vai acontecer é que a taxa de substituição ela vai ser alta, ou seja, nós vamos fornecer concentrados animais, como já estão ingerindo uma quantidade de energia suficiente para atender às suas exigências nutricionais, eles vão deixar de comer forragem para ingerir o concentrado, e a resposta à suplementação vai ser pequena. De outra forma, no caso de vacas de alto potencial de produção, de vacas de alta exigência nutricional ou com forragens de média a baixa qualidade, e em épocas de baixo acúmulo de matéria seca, né, pensando o que acontece ao longo do ano, a suplementação ela passa a ser uma prática que vai permitir melhores respostas à suplementação em termos de quilo de leite produzido por quilo de alimento concentrado. Então é importante a gente ter claro que tem situações, né, onde essa suplementação ela pode ser reduzida ou até mesmo desnecessária, como a gente vai mostrar agora na sequência, em outras situações onde ela é obrigatória. Para nós encerrarmos essa parte de conceitos básicos, então, antecedentes, já mostrar algumas simulações de dieta, justamente com alimentos concentrados, onde todos esses conceitos de taxa de substituição e eficiência de suplementação, eles são levados em conta. Eu gostaria de mostrar esse trabalho, né, que foi feito no final da década de 80, e que para mim, eu considero também das informações clássicas para se entender a resposta dos animais à suplementação em condições de pastoreio. Esse foi um trabalho conduzido na Nova Zelândia, onde os pesquisadores eles forneceram para todos os lotes 3,2 quilos de concentrado por dia, por vaca por dia, e dividiram as vacas em 4 lotes. Dois lotes em um pastoreio leve, em condição de alta oferta de forragem, sem restrições do ponto de vista de biomassa, de densidade de perfil, e um outro grupo, né, em uma situação de pastoreio severo, onde, na verdade, os animais eram forçados a rebaixar esse pasto, ou seja, uma oferta de forragem muito baixa. E esses dois grupos foram subdivididos, então formando 4 grupos, um no pastoreio leve sem suplementação e leve com suplementação, e o severo sem e com suplementação. Basicamente, o que a gente observa, né, que os animais em situação de um pastoreio leve, com alta oferta, eles têm uma maior redução no consumo de matéria seca, de pasto, quando recebe a suplementação, em comparação aos animais que estão em pastoreio severa, que só reduziu 1 quilo de matéria seca no consumo de pasto, recebendo a mesma quantidade de concentrado, que reduziu 2 quilos, e a resposta à suplementação, portanto, ela foi menor nos animais em pastoreio leve, ou seja, que esses animais receberam 3,2 quilos de concentrado por dia e aumentaram somente em 1 quilo a produção de leite. Enquanto que os animais do pastoreio severo aumentaram de 21 para 23 quilos, ou seja, aumentaram em 2 quilos. Agora, o que eu queria chamar a atenção também nesse slide é para o fato de que os animais em pastoreio leve, sem suplementação, tiveram uma produção de leite igual aos animais em pastoreio mais severo, com suplementação. Então, se o objetivo é reduzir o uso de insumos externos e maximizar o uso da forragem pastejada, vejam vocês que, em muitas situações, o uso da suplementação ou o não uso da suplementação, ele pode permitir níveis de produção por animal equivalentes ao uso da suplementação numa forragem com pastejo mais severo. A terceira mensagem, então, que fica, né, que eu gostaria de deixar, é que a suplementação com concentrados, ela pode ser reduzida ou desnecessária em cenários, não diria onde acontece uma ou outra coisa do que está na tela, em cenários, sobretudo em cenários
onde essas questões, ela pode ser reduzida, né? Mas ela pode ser, inclusive, até desnecessária, quando essas três situações, elas acontecem simultaneamente. Ou seja, para animais de médio a baixo potencial de produção, e aqui eu não estou falando de vaca de 8 quilos de leite, estou falando de médio a baixo potencial, o que seria médio, né, é de animais de 20 a 25 quilos de leite que a gente está se referindo por dia. Recebendo pastos de alta qualidade em épocas de alta taxa de acúmulo, onde o pasto está crescendo bastante, nós podemos nos permitir trabalhar com uma alta oferta de forragem. A segunda parte da apresentação, então, se refere à simulação de dietas, que vou trazer basicamente o objetivo aqui. Eu comentei no início, né? É trazer, assim, cenários onde a gente vê o que pode acontecer, o que um animal pode produzir exclusivamente a partir do pasto, em que situações vai existir deficiência de energia ou proteínas, se esse animal estiver recebendo exclusivamente pasto, e nos casos em que existe essa deficiência, qual seria o tipo, né, e a quantidade de suplemento necessário. É importante dizer que essas simulações, elas foram feitas usando um pacote computacional do InRation, que é do INRA, do grupo francês, que tem integrado nesse programa um modelo muito robusto de estimativa de consumo de vacas leiteiras em pasto, e esse modelo ele foi objeto de 3 artigos publicados em série no ano 2011, ele se chama Grazing, e foi publicado na Grazing for Age Science, então esses 3 trabalhos, uma série de 3 trabalhos, em 2011, como eu falei. Inicialmente, assim, o que eu preparei nessa simulação, né? Uma situação inicial onde a gente toma como um exemplo um pasto de inverno, na azevém, ou aveia mais aveia, em estágio vegetativo, com teores de proteína bruta em torno de 20%, e não mais do que 50% de FDN, de fibra, né? Vejam vocês que quando eu peço para o programa rodar qual vai ser o consumo e o quanto das exigências em termos percentuais de energia líquida para lactação aqui, ou de proteína metabolizável são atendidas para vacas com potencial de produção de 15 a 25 quilos de leite, aqui nós usamos animais para rodar o programa, a gente botou um exemplo de vacas de 550 quilos de peso vivo. A gente observa o quê? Que para animais com 15 quilos de leite por dia, o consumo de forragem seria em torno de 14 quilos, com um atendimento com a ingestão de energia 11% acima das exigências do animal e 34% a mais, ou seja, das exigências em proteína metabolizável. Vejam vocês que o programa considera, né, aquilo que a gente comentou, que a ingestão de forragem, ela também é função do animal, ou seja, que os animais com maior nível de produção, eles são mais motivados para ingerir a mesma forragem, que 2 vacas de mesmo peso vivo, a que produz mais leite, ela vai consumir mais. E, efetivamente, o programa leva isso em consideração. E no caso de uma vaca de 25 quilos, para esse tipo de pasto, a gente vê que a exigência em energia, ela é atendida ali, né? E a exigência em proteína, ela é plenamente atendida para animais nesse nível de produção. Quando se vai para um animal com 35 quilos de produção, aí nem a energia, nem a proteína são atendidos. Então, o que a gente tem? Uma situação onde seria prudente, né, se quisesse trabalhar com alguma segurança, se pensar em alguma suplementação com energia, com algum suplemento energético, seja grão de milho, seria o mais comumente utilizado. E no caso, para animais com níveis de produção acima de 30 quilos, aí tanto a suplementação energética como a suplementação proteica, elas fazem-se necessárias. E quanto seria necessário suplementar quando a gente simula isso utilizando esse pacote computacional? Basicamente, essas quantidades. Seja uma vaca de 550 quilos de peso por dia, para fechar as exigências em energia e proteína metabolizada, ela não precisaria
para 25 quilos de leite, não precisaria mais do que 2 quilos de grão de milho exclusivamente, de um concentrado energético, e aí para vacas com acima de 30 quilos, então é uma quantidade de 5 quilos de concentrado por dia, com alguma suplementação proteica aqui de farelo de soja, seria necessário. O que eu imagino que é muito abaixo do que vocês têm, na maioria de vocês, ao menos, deve observar em situações de campo, do que eu conheço, né, da nossa realidade aí no Brasil, que eu vejo que se usa muito mais concentrado do que o que seria necessário nos sistemas de produção de leite, sobretudo em épocas do ano onde se tem pastos de boa qualidade, com boas taxas de acúmulo. Quando fazemos essa mesma simulação agora para pastos de verão, que tem um teor de FDN mais alto, de fibra mais alto, teores de proteína mais baixo, aí a gente observa que, independente do nível de produção, nessa faixa de 15 a 35 quilos de leite, as exigências de energia ficam aquém da demanda nutricional dos animais, o que nos mostra, então, que para pasto de verão, vacas aí já acima de 15 quilos de leite por dia, é necessário uma suplementação energética. E no caso da suplementação proteica, a gente vai ver que até os 25 quilos de leite, a suplementação energética exclusivamente, ela seria suficiente para atender as exigências desses animais, aonde a suplementação proteica ela vai ser necessária, né, aí para animais acima desse nível de produção. Alguns colegas no início de 2004, 2005, a partir de 2013, desenvolveram trabalhos com capim-quicuio na UDESC, e os resultados para animais desse nível de produção, eles comparavam suplementação energética com suplementação proteica, já observavam isso, né, coisa que esses modelos reproduzem perfeitamente, né, já observavam que não é necessário, a suplementação proteica para ir até 20 e poucos quilos de leite, 25 num nível, aqui um ajuste um pouco mais severo, né, para vacas em pasto de verão, claro, pasto de verão de boa qualidade. Então, a quarta mensagem que fica, que é dessa segunda parte, né, das simulações de dietas, que eu gostaria de destacar, é que, no caso de se trabalhar com pasto de inverno, suplementação energética é algo que, a partir dos 25 quilos de leite, já com animais com 25 quilos de leite, aí com 2 quilos de grão de milho, e a suplementação proteica, efetivamente, ela vai ser necessária a partir dos 30 quilos de leite. Se vocês fizeram um esforço de raciocínio com relação ao slide daquele trabalho do pessoal da Pensilvânia, vocês vão lembrar que os animais, exclusivamente em pasto lá, eles produziram 29 quilos de leite, comparados com as vacas confinadas, que estavam produzindo 45 quilos. O que se evidencia, né? Que, na verdade, é possível se perguntar quanto uma vaca pode produzir. E aquilo lá é 29 a 30 quilos de leite num pasto de inverno de alta qualidade. Bom, mas por quanto tempo? Óbvio que isso é por períodos curtos, e então não é razoável a gente pensar um sistema de produção para animais aí de 8, 9 mil quilos de leite por lactação, exclusivamente em pasto, né? No caso da suplementação com pasto de verão, a gente vai ter que a suplementação energética, ela vai ser recomendada sempre, né, para animais a partir de 15 quilos de leite por dia, sendo que a suplementação proteica, então, ela passa a ser necessária aí para animais já acima de 22, 25 quilos de leite, entraria a necessidade da suplementação proteica. A terceira e última parte da nossa apresentação tem como objetivo a apresentação de alguns resultados experimentais e fazer uma breve história de alguns desses trabalhos, né? Os dois
primeiros slides que eu vou apresentar são de trabalhos que foram os primeiros artigos que nós publicamos, originados de experimentos ali na UDESC Lages, com vacas em lactação, e que foram conduzidos em pasto de inverno, no caso, em pasto de azevém. À época, quando eu havia voltado do doutorado, depois de ter conduzido aqueles experimentos com animais exclusivamente em pasto, com o pessoal do INRA, havia uma resistência muito grande, né, um receio muito grande de não se fornecer concentrado para as vacas em pasto, né. Então, eu, para quebrar um pouco a resistência dos colegas, pensei em um experimento, inicialmente, onde comparava dois níveis de suplementação com grão de milho, então, algo que, dizia para vocês, né, corrobora, de certa forma, as simulações que eu mostrei anteriormente, com a hipótese, justamente, né, que nós tínhamos de que uma suplementação com 4 quilos de grão de milho não ia fazer diferença em relação à suplementação com 2 quilos de grão de milho para vacas com esse nível de produção em pasto de inverno, com alta oferta de forragem. E, efetivamente, aconteceu isso. Por quê? Porque houve substituição. Os animais que ingeriram 2 quilos de grão de milho, eles produziram mais de 22 quilos de leite. Os animais que ingeriram 4 quilos de grão de milho produziram praticamente a mesma coisa, isso aqui estatisticamente não teve diferença, ou seja, os resultados são iguais. E nos dois casos, esses animais estavam com um balanço energético positivo. Isso nos deu um pouco mais de segurança, né, para poder, segurança sobretudo, né, do ponto de vista da resistência que poderia haver com a condução de experimentos com animais em lactação sem receber suplementação concentrada, para propor um trabalho sem a suplementação com concentrado para vacas em lactação. E aí nós conduzimos, então, esse trabalho, onde, inicialmente, a gente considerava importante ver a diferença, a resposta em função do manejo, e aí colocamos animais em duas condições, né, um pastoreio severo, uma baixa oferta, e um pastoreio moderado, com um impacto importante quando simplesmente se melhorou o manejo, né, e também em termos de produção de leite. Então, vejam vocês, aqui a gente vê esses animais também não estavam em balanço energético negativo, vão se repetindo aqueles valores de 20, 22, 23 quilos de leite com vacas em lactação, em pasto de azevém, pasto de inverno, sem a suplementação com concentrado. Um outro grupo de trabalhos que nós conduzimos na sequência foi indo além um pouco da suplementação concentrada, para utilizar também a suplementação com alimentos volumosos. E aqui começaram a aparecer algumas coisas interessantes que eu quero destacar nesse slide. Esse experimento, a gente forneceu níveis de suplementação com silagem de milho, 0,48 quilos, e esse foi um dos experimentos que a gente teve uma situação que é muito comum no azevém, que a gente conseguiu iniciar o trabalho um pouco antes, que justamente devido à baixa densidade de perfilhos nos primeiros ciclos de pastejo, a massa de forragem, ela foi uma massa de forragem no pré-pastejo relativamente baixa. E aí o que a gente observou? Um aumento no consumo de matéria seca total e um aumento na produção de leite à medida que se aumentou a suplementação com silagem de milho. Por quê? Os animais vinham de uma restrição à ingestão de forragem em função da baixa massa de forragem, o que é uma condição comum na prática, né? Então, aqui a gente vê um efeito importante da suplementação com volumoso, né? Saindo um pouco da questão da suplementação com alimento concentrado, para suprir essa deficiência na oferta de pasto, ou ali por uma questão mais estrutural mesmo, do ponto de vista da massa de forragem que havia disponível para os animais. Essa linha a gente continuou trabalhando, e aí, depois de um pasto perene, no caso festuca consorciada com trevo branco, com uma massa de forragem pré-pastejo muito superior àquela, o que a gente observa? Que a resposta em termos de consumo, ela não foi significativa, essa resposta, ela não teve diferença estatística, né? Foi similar, e que a produção de leite foi muito similar quando se forneceu silagem de milho como suplementação, em comparação aos animais exclusivamente em pasto.
Esse experimento teve uma particularidade no protocolo, que foi de fornecer a silagem de milho à vontade, entre a ordenha da tarde e da manhã, e aí também foi fornecido uma ração misturada entre a ordenha da tarde e da manhã, e os animais com livre acesso ao pasto, e aqui com um aumento importante, então, no consumo de matéria seca total e também na produção de leite. Mas aqui é importante dizer que, como os animais recebiam essa ração misturada à vontade, eles tinham uma grande motivação para ingerir a ração em função da presença do concentrado, ração misturada, silagem mais concentrada, e o consumo de matéria seca de pasto aqui na dieta total, ele foi na ordem de 30% apenas da matéria seca total da dieta. A partir disso, então, esse trabalho ele ainda está sendo avaliado por pares, né? Ele foi submetido nessa revista, então ainda a gente espera publicá-lo em breve, mas a partir disso aqui a gente teve claro que, ou uma das conclusões do trabalho também aponta para o fato de que se a intenção é aumentar a proporção da forragem na dieta, é necessário restringir o oferecimento de ração totalmente misturada. Indo já para uma área, como eu havia comentado no início, onde a gente começou a se preocupar com a questão do impacto ambiental, nós queríamos destacar esse trabalho, né, onde nós comparamos basicamente o que acontecia com animais recebendo a ração totalmente misturada e com 6 horas de acesso ao pasto. Aqui era a ração totalmente misturada também entre a ordem da tarde e da manhã, e o que a gente observou que essas 6 horas de acesso ao pasto, nesse caso, não houve diferença em termos de produção de leite, os animais reduziram o consumo de matéria seca, mas não houve diferença em termos de produção de leite, até porque eram animais em estágio de lactação um pouco mais avançados que no experimento anterior, mas muito importante observar que a emissão de metano, que seria o principal gás de efeito estufa dos sistemas pecuários, ela, em termos de gramas por quilo de leite, que é conhecido como intensidade da emissão, né, essa unidade, ela reduziu com a inclusão do pasto. Isso pode parecer paradoxal para alguns, porque a dieta em confinamento tem mais concentrado, e, sabidamente, maior quantidade de concentrado reduziria a produção de metano por quilo de matéria seca ingerida, mas o fato é que aqui existe um claro benefício da forragem de alta qualidade em comparação à redução na ingestão da silagem de milho, que tinha um teor de fibra mais alto. Então, a conclusão do trabalho realmente é que é possível reduzir as emissões de metano e manter o desempenho animal quando se combina forragem pastejada, o pasto, com rações misturadas. Na sequência, nós já estamos indo para a parte final da apresentação, nós nos permitimos trabalhar ou planejamos um trabalho dentro daquilo, esse artigo também está sendo avaliado por pares, né, no Journal of Dairy Science, aonde a gente fez um protocolo fornecendo ração totalmente misturada para um grupo de animais e reduzindo em 75% essa ração misturada, seria a dieta de confinamento, ou 50% em relação ao consumo ad libitum, e dando acesso aos animais a um pasto de verão, no caso aqui, o milheto, o cultivar campeiro. O que a gente tem nesse caso? Que a gente observa claramente, né, que houve uma redução no consumo de matéria seca total, quando se reduz para 50% a ração misturada, oferecendo acesso ao pasto para os animais, uma redução na produção de leite, mas essa redução, ela foi uma redução na ordem de 9% apenas. Ou seja, existe redução na produção de leite, mas essa redução é uma redução que a gente considera pequena, quando comparada à redução na quantidade de ração misturada fornecida, e aqui na quantidade de concentrado ingerido por dia, que era 40% dessa ração misturada.
E aqui volta mais uma vez a questão da emissão de metano, ou seja, no trabalho com pasto de inverno, nós observamos que é possível reduzir a intensidade da emissão de metano por quilo de leite, com o uso da forragem pastejada, e no trabalho com pasto de verão, nós observamos que é possível manter, ou seja, que não aumenta a intensidade de emissão, porque uma redução no consumo, ela foi acompanhada de uma redução na produção de leite, de pequena ordem, e esses dados, esses valores se compensaram, né? O emitano diretamente, a emissão diretamente relacionada à quantidade de matéria seca ingerida, reduziu a produção de leite e não muda a intensidade de emissão, com uma diminuição na produção que a gente considera extremamente interessante. É pouco importante, né? Bem, todos esses dados, eles serviram, então, para que a gente pudesse, né, contactar e estabelecer a colaboração com o grupo aqui da Universidade da Califórnia, de Davis, no sentido de fazer uma abordagem mais ampla dentro do que é conhecido, né, como uma análise de ciclo de vida, trabalho esse que a gente recentemente publicou na PLOS One, essa revista. Nessa análise, o que a gente fez? Né? Ele faz um trabalho seguindo normas, ISO, e alguns pressupostos recomendados pela FAO, utilizando fatores do IPCC e alguns fatores locais, que seriam referentes às emissões em função de cada um dos sistemas do processo, né? Onde nós consideramos todas as emissões, desde a produção de combustível fóssil, eletricidade, pesticidas para a produção desses produtos, né? As produções a partir da utilização disso em nível de manejo da fazenda, que vai entrar, então, a eletricidade, uso de combustível fóssil para a produção de alimentos, os fertilizantes para a produção de alimentos, a emissão a partir disso tudo, né? Produção, as emissões dos animais, obviamente, a parte do metano entérico, sobretudo, e isso aí vai gerar excretas, tanto no caso do confinamento como nos animais em pastejo, tudo isso emite gases de efeito estufa, obviamente que tudo isso gera a produção de leite, e esses gases de efeito estufa, então, são tanto o CO2, como o metano, como o óxido nitroso, tudo isso é transformado em uma única unidade de equivalente de CO2, o metano é 25 vezes mais impactante que o CO2, e o óxido nitroso 265 vezes mais. Então, a gente calcula, após fazer os cálculos de todas as emissões, para a vida inteira de uma vaca, desde o dia que ela nasce, desde terneira, tudo que ela ingere de alimento, tudo que foi necessário utilizar, todas as emissões que aconteceram ao longo da vida dessa vaca, e a produção total dela divide as emissões por quilo de leite para se ter o que a gente chama de pegada de carbono do sistema de produção. Ou seja, CO2 equivalente emitido por quilo de leite corrigido para energia. E nós avaliamos 3 cenários, que foram justamente aqueles cenários apresentados no slide anterior: animais exclusivamente confinamento, reduzindo em 75% a ração misturada e fornecendo acesso ao pasto, e reduzindo em 50% a ração misturada no acesso ao pasto, mas fazendo isso para o ano inteiro, considerando o pasto de inverno e verão. Então, os resultados que eu vou mostrar se referem à emissão total da vida da vaca, desde terneira, desde o nascimento até a última lactação. E o que a gente observa? Que as emissões originadas do metano entérico, quando a gente compara somente confinamento até 50% da dieta misturada mais pasto, elas são muito similares. Esses valores são muito em função da pequena redução na produção de leite, comparado à qualidade da forragem, né? E também na redução do uso de silagem. As emissões das excretas, elas têm uma leve redução quando se inclui a pastagem, aqui porque a parte das excretas são excretadas no campo, não tem emissão a partir dependendo da forma de que isso é estocado no confinamento, né? E porque a gente trabalhou com fatores de emissão
locais publicados na literatura que mostram que essas emissões são baixas para excretas em pasto, ao menos no subtrópico. E as emissões para a produção de alimentos também foram levemente inferiores quando se introduz a forragem pastejada, de maneira que existe uma redução aí da ordem de 4% na pegada de carbono nos sistemas de produção com a inclusão da forragem pastejada. Já passou de 1 hora, mas eu vou me permitir apresentar mais esse slide, né? Porque foi algo que nós deixamos fora desse artigo, porque a gente não tinha uma variabilidade grande de dados, mas que é muito importante mostrar, eu acho muito importante mostrar, que a partir dos cálculos que a gente fez, a demanda de área, que a recomendação da FAO é que seja expressa em metro quadrado por quilo de leite corrigido para energia, a demanda de área, a partir do momento que a gente introduz a forragem pastejada, ela reduz a área por quilo de leite corrigido para energia. Reduz à medida que se introduz a forragem pastejada. Na verdade, aqui seria o valor total. O que acontece? Uma redução, claro, grande na quantidade de área necessária para produzir concentrados e silagem, um aumento da área necessária para produzir pasto, mas esse aumento na área aqui, ele é mais do que compensado pela redução que acontece pela demanda de concentrado e silagem, porque a produção de matéria seca por área, por hectare, dos concentrados é inferior à produção de matéria seca possível de se obter das pastagens. Eu acho muito importante esse dado, porque ele ajuda a desmitificar uma questão, que quando se usa pasto, a desvantagem é que se reduz a produção por área. Isso pode ser verdadeiro quando nós consideramos somente a área da propriedade. Mas quando se pensa em eficiência de uso da terra para se produzir alimentos, na verdade o que acontece é o contrário. Na verdade, a demanda de terra, de área para produzir aqueles alimentos, somente o concentrado que são comprados, que são produzidos fora da propriedade, ele é muito maior e isso faz com que a produção, então a área necessária por quilo de leite, diferente do que muita gente preconiza, ela é menor quando se introduz o pasto, comparado a confinamentos, o que faz, né, com que a produção, quando a gente calcula isso em quilos de leite por hectare, que ela aumente à medida que se introduz o pasto, que pode parecer uma loucura, talvez, para muitos de vocês, mas é isso mesmo. Talvez esses dados vocês podem considerar baixos, dependendo do sistema de produção, de 6.000 quilos por hectare, mas aí também é porque muitas vezes a gente tem referência de produção de leite por hectare, considerando somente a área da fazenda, né? E aqui nós fizemos esse cálculo, ele mostra a produção de leite por hectare, considerando a área total para a produção de alimentos. Considerações finais, então, o que a gente pode concluir para vocês, que do ponto de vista de potenciais, como o nosso título fala sobre potenciais e limitações, eu destacaria, né, que o pastoreio, ele tem, sem dúvida, potencial para reduzir o uso de insumos enormemente, sem afetar o desempenho. Se utiliza muito mais insumos do que insumos externos do que se poderia utilizar, sobretudo em termos de alimentos comprados fora da propriedade, e que, além disso, tem potencial para reduzir a pegada de carbono, a emissão de gases de efeito estufa, por quilo de produto, e de reduzir o uso da terra em termos de metro quadrado por quilo de leite. Como limitação, eu acho assim, fundamental a gente ter muito claro que o pasto não produz o ano todo da mesma forma, né? E aí, aqui, o que eu gostaria de destacar, assim, é sobre a importância de cultivares, né, de novos cultivares, de se utilizar, principalmente no caso dos azevém, cultivares de ciclo mais longo para reduzir alguns tetraploides, tem tido um papel muito importante nisso, para se reduzir o vazio forrageiro lá na primavera, ao final, isso falando no sul do Brasil, e também no caso de pastos de verão, para se usar cultivares, né,
que tenham melhor relação folha-como, alguns muito interessantes têm aparecido, e que também são aqueles que vão ter uma menor redução na qualidade, na produção, na entrada do outono. Uma outra coisa que nos interessa muito também, que talvez a gente faça ainda dentro do espaço do inverno, talvez a gente ainda faça mais alguns ensaios, é com relação a pastos perenes, né? No caso das festucas, também foram muito penalizadas alguns anos pela rejeição dos animais, alguns cultivares que realmente não eram muito aceitos, mas existem materiais muito interessantes, e a festuca, o que eu observo, assim, principalmente na nossa região, é um pasto que ajuda muito a cobrir esse vazio forrageiro do outono, porque é um pasto perene, que já está lá, que vai produzir, vai permitir que os animais acessem a área antes da maioria dos pastos anuais de inverno. E diferente, assim, do que o... Diferente... algo assim que gostaria também de ressaltar, né, que não é só a suplementação com concentrado que tem espaço dentro dos sistemas de produção de leite, né? Suplementação com forragens conservadas, a gente mostrou ali alguns dados, suplementação com silagem de milho, a gente tem usado pouco, tem pouca experiência até por uma questão de logística, mas algumas regiões do Brasil conseguem usar bastante o uso de pré-secado, ou mesmo de silagem de forragem verde. A gente vê como algo assim, que assim como a introdução de leguminosas, deveria ser mais valorizado, deveria ser, uma logística deveria ser melhor pensada, mais bem implementada, para o uso de forragens conservadas, sobretudo para essas épocas, então, de mais vazio forrageiro. Maior vazio de redução da qualidade de forragem, né? Fica, então, os agradecimentos, primeiramente, ao UDESC, né, por ter possibilitado, nesses anos todos, que a gente tivesse essa atuação profissional. Atualmente, aí, o espaço que é o C-Davis, com essa possibilidade de trabalhar com um grupo daqui, para nós irmos um pouco adiante dentro de tudo que a gente coletou de informações nos últimos anos, e as 3 agências públicas de pesquisa que têm apoiado o nosso trabalho durante todos esses anos, né, a CAPES, que, inclusive, paga a minha bolsa aqui nesse momento, mas que desde sempre, a partir de recursos disponibilizados para pós-graduação, permite a publicação, tem permitido a publicação de artigos, também bolsas para alunos, o CNPq e a FAPESC, porque nos possibilitaram, né, participar de vários editais que têm viabilizado, então, financeiramente, os trabalhos que a gente conduziu até agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu esperava falar menos tempo, mas eu estou marcando aqui de 1h08, mas vamos lá. Não quer nada, professor. Eu sempre comento, quando o assunto é bom, não tem problema se a gente passa alguns minutos. E eu acho que tem muitos temas aqui que vale destacar, né? E até antes que eu comentei um pouco, que é algo que eu vejo muito forte, eu acho que tem 2 coisas que me saltam os olhos quando no campo, no dia a dia que a gente vê, né? Antes eu comentei em questão como, às vezes, principalmente para a gente que está no campo, a gente não imagina o nível hoje de aprofundamento da pesquisa, às vezes, né? Como está se pesquisando ajustes finos, né? E até o ponto do professor mostrar esses dados, questão de emissão de metano, tudo mais. E eu sei o quanto, o tamanho da dedicação que é necessária para conseguir esses dados, né? Professor, eu peço para o senhor tirar o compartilhamento da tela, que daí aparece novamente as nossas imagens. Isso, perfeito. E então a gente vai desde assuntos de nutrição hoje, que conhecimentos super aprofundados, mas que a gente vê que na grande maioria das propriedades, né, as limitações ainda estão em assuntos bastante já difundidos e conhecidos pela pesquisa, que é um tema que a gente recorrentemente cita, que é manejo, né, que é o manejo de pastagem. Então, principalmente em períodos, às vezes, que tem sobra de alimento, e mesmo assim há um manejo de suplementação incorreto sendo praticado, que mesmo os animais
em períodos, por exemplo, que um azevém está sobrando pasto, se utiliza muita suplementação, é um efeito de substituição caro, bastante caro, que é trocar pasto de azevém por concentrado, por suplementação de silagem. E outra coisa é os ajustes relativamente fáceis, digamos assim, de questão de proteína e energia nas dietas, né, que é normal ainda, é muito normal a gente vê suplementação proteica em pastagens de verão, porque se criou o preconceito que pastagem de verão falta proteína, mesmo para animais de baixa potencial produtivo, né? Principalmente se tratando de gado de corte, por exemplo, que é normal vender hoje em dia suplementação proteica para gado de corte em pastagens que não necessitaria. E pior ainda quando a gente vê suplementação proteica em pastagens de aveia e azevém, né? Chegando ao estado de eu já atender animais com intoxicação por nitrato, em que o produtor está usando suplementação com concentrado de 24% de proteína bruta, né? Então, além de, nesse caso, tá jogando dinheiro fora, digamos assim, ainda por cima, aumentando o potencial de intoxicação do animal, né? Como que tu vê sobre isso, professor, em questão essa limitação que a gente tem a nível de campo, de ajustes relativamente fáceis para melhorar a eficiência das propriedades? Olha, eu vejo com inquietação e com um pouco de frustração também. Eu reconheço que eu tenho uma certa frustração em relação a isso, porque eu ministro a disciplina de nutrição no UDESC, claro que teve o período de saída para doutorado, acho que são mais de 20 anos, né? Nesse tempo, passaram algumas, já são centenas, né, de agrônomos e veterinários que fizeram a disciplina. Nos últimos anos, eu até não vinha dando aula dessa parte de proteína, eu dividi a disciplina com o professor Dimas, mas é um tema que a gente está sempre comentando, quando fala da parte básica da proteína, na nutrição, e o ZEA, quando fala exemplos práticos, o exemplo clássico em sala de aula, mostrar o quanto se bota dinheiro fora, se faz a máquina do animal trabalhar mais, porque tem que excretar esse excesso de nitrogênio. Qual é a situação clássica? Pasto de inverno, ração com 22 de proteína, 18, 20 de proteína. Pasto de inverno já tem 20, uma ração misturada, bem balanceada, usando o NRC, o NRA, ela não vai ter mais do que 20, 25, não vai ter mais do que ração misturada, 16% de proteína, né? Então, assim, a inquietação é no sentido de estar sempre batendo o discurso. A frustração é que eu vejo ainda uma certa indignação, até um descrédito, quando a gente comenta com as pessoas, olha, não tem necessidade alguma, a menor necessidade de estar fornecendo suplementação proteica nesse cenário. Sobra dinheiro fora e mais contaminação ambiental. É mais nitrogênio para o solo, é mais óxido nitroso, e bom, em algum momento, né, a gente vai ter que, isso vai ser sentido, em algum momento talvez isso até tenha que ser melhor remunerado, né, sistemas de produção com menor impacto ambiental, em algum momento isso aí vai ter que ser valorizado, inclusive do ponto de vista comercial, porque as pessoas se motivam a fazer. Então, realmente, assim, eu tenho uma frustração porque nesse sentido, porque eu observo ainda uma certa surpresa, não só de produtores, mas de técnicos, quando a gente recomenda, quando a gente diz que nessas situações é completamente necessário o uso da suplementação proteica. Eu não quero ser deselegante, né? Mas eu acho que é importante comentar uma coisa. Os colegas veterinários, zootecnistas, agrônomos, estão trabalhando nas empresas, nas produtoras de ração, de alimento concentrado, eles poderiam contribuir um pouco mais, né, do ponto de vista de que conquistar a confiança do cliente, do produtor, ela vai além, ela pode ser mais importante do que simplesmente garantir vender uma carga a mais de um alimento com teor de proteína mais alto para um cenário onde não precisa. Eu acho que talvez trabalhar não só com essa questão imediata comercial, mas também
o fato de conquistar o cliente em função do que existe hoje disponível na pesquisa de informações e que nos permitem evitar esse desperdício todo, seria um caminho importante a trilhar, né? Claro que a gente sabe que isso não pode ser generalizado, né? Mas, infelizmente, ainda existe isso, né? É como uma barreira cultural, eu vejo assim, isso se tornou uma barreira cultural, né? Como é difícil pensar em determinadas situações, ainda para nós no Brasil, de zero concentrado, que seria uma situação mais extrema, imagina, né? O pessoal tem dificuldade de retirar proteína numa situação que está sobrando. Então, é uma questão cultural. Quando a gente bate de frente com algo, tem um aspecto cultural, é mais difícil, né? Então, é isso, né? São 20 anos de magistério e eu tenho certeza que tem alunos que fizeram a disciplina comigo que estão recomendando que se compre concentrado com alta proteína, porque até hoje não acreditam, não querem acreditar. Eu fiz questão até de tocar nesse assunto, porque eu imaginei que o senhor ia mostrar essa insatisfação e que eu acho que todos aqui que estão assistindo, né, a nossa live, aí, tirando tempo para aprender um pouco, eu gostaria justamente de realmente fazer com que esse ponto chamasse atenção, né, porque é algo muito forte realmente, o quanto que a gente tem enraizado culturalmente que precisa mais proteína, que pastagens, principalmente quando a gente vai falar das pastagens tropicais, né? Claro, em vaca de leite de alta produção a gente sabe que sempre vai ter deficiência, mas é normal, agora que os sistemas de pecuária, de gado de corte estão se intensificando, é normal ver essa questão de suplementação de proteína em pastagens tropicais para gado de corte, sendo que tem muitos trabalhos, principalmente o pessoal do Centro-Oeste, mostrando claramente que mesmo em pastagens tropicais, né, bem manejadas, claro, a limitação é energética, né? Então, na época da seca existe uma deficiência de proteína, né? Sim, mas aí é uma questão ambiental, né? Efetivamente não, né? Isso aí. Claro, tem pastos tropicais e pastos tropicais. Mas no estágio vegetativo, a maioria dos materiais que existem à disposição aí, com um bom manejo, vai ser, os teores de proteína na matéria seca ingerida, eles vão estar na ordem de 15% a 16%. Tem momentos que aí isso pode cair para 12%, 13%, né, final do estágio de crescimento, e aí, bom, aí talvez seja prudente, né? Então, aí já é um ajuste fino, né? Exato, são ajustes pontuais, né? E não tabela o ano inteiro, né? Exatamente. Professor, eu vou primeiro também, antes de fazer a próxima pergunta, agradecer a todos que estão participando, que mandaram boa noite e também que fizeram perguntas. Um abraço para o Oscar, apareceu ali, tempo não sabia notícias do Oscar. Oscar é um amigo antigo da época da URGS e que nos primeiros experimentos em Tuporanga lá, a gente participou junto, auxiliou nos experimentos que a gente fez com capim. Eu imagino quem pode ser... Na sua época esteve ainda, quando o capim elefante anão. Quem que é, professor? Professor Oscar, de Rio do Sul, acabou de mandar uma mensagem. O professor Sebastião aqui também, da Unicentro, está aqui com nós também. O Sebastião, estivemos juntos agora há poucos dias, teve na banca de um aluno nosso, um orientado. Um abraço para o Sebastião. Então, assim, bom, não vou mais continuar citando o nome, senão daqui a pouco a gente esquece. Não, é muito conhecido, aí vamos ficar de compadrismo aqui. Então, professor, primeira pergunta, que veio aqui do Carlos José Bezeno, acho que é. Qual a altura correta para entrada e saída do gado em aveia e azevém? Carlos, né? Isso. Bom, cara, na verdade, assim, o que eu acho, tem muitos trabalhos que onde alguns colegas têm se dedicado a tentar encontrar a altura correta de manejo, para a entrada do manejo em diversas espécies forrageiras, né? A maioria desses trabalhos, eles são com medidas de curto prazo, de velocidade da ingestão, tentam
estabelecer algumas curvas, onde é que a velocidade de ingestão diminui, né? Qual é a máxima velocidade de ingestão. O que eu observo em todos os experimentos de longo prazo, no nosso trabalho de longo prazo, é que existe, né, em termos de consumo diário, não uma altura exata, existe uma amplitude para se manejar a forragem, onde esse consumo ele vai estar dentro de uma faixa máxima, vamos dizer, do que é possível daquela forragem para um determinado animal. Existem pontos extremos aonde o consumo cai. E esses pontos extremos são quando se tem uma altura muito baixa, existe uma limitação na ingestão pela proximidade ao solo, ou uma altura muito alta. Por quê? Porque é um ponto aonde o pasto começa a alongar a colmo e aquela relação de folha livre de bainha, ela já não é mais 60%, vai ter 60%, 70% da altura do perfil é colmo e o resto é folha. Então, a partir desse ponto muito alto, vai cair o consumo também. Por esse engrossamento, os animais obrigatoriamente vão desfolhar um extrato rico em colmo, e quando é muito baixo. Para não ficar divagando, né, tem alguns dados de altura de entrada em azevém. Eu tirei o professor André Esbrice, nosso colega lá de Lages, eu lembro de um trabalho de dissertação de mestrado de uma aluna dele, ele mostrou que a partir de 17 centímetros no azevém, começa a ter um alongamento de colmo. Na aveia, esse valor vai estar um pouco acima, 22, 23 centímetros. Então, a gente tem que dar nessa faixa em torno de 20 centímetros, né? O azevém volta 17, mas a gente trabalha num limite aí de 20, até 23 na aveia, 25. Eu diria que nessa faixa entre em torno de 20 centímetros seria uma meta para evitar onde o pasto, sinceramente, não vai impor uma restrição ao consumo pela proximidade ao solo e de evitar esse alongamento de colmo. Altura de saída é importante, porque naquele slide que eu mostrei o desenho do perfil, faltou eu comentar que a altura é um excelente é mais fácil de usar em propriedade, mas que não é interessante a gente pensar em uma altura de entrada ou altura de saída como indicadores isolados de manejo, né? A gente pode ter uma faixa de altura de entrada, eu diria que para aveia e azevém estaria entre os 17 e os 25 centímetros, e uma altura de saída que tem que estar amarrada com essa altura de entrada, que deve ser não mais do que 50% da altura de entrada. Então, se entrar a 20, não sai menos que 10, se entrar a 25, não sai menos que 12,5, e mantendo essa relação, porque o pasto estando em estágio vegetativo, o que a gente tem aqui é aquela relação da altura de perfil e de folha livre de perfil, ela vai se mantendo constante, né? Então, é importante isso, tem essa faixa para aveia e azevém, e sempre a altura de saída, ela é importante amarrar ela com a altura de entrada, no estágio vegetativo não ser mais do que 50% da altura de entrada. Perfeito. A segunda pergunta aqui, do Wagner Sakomori. O que leva os animais a consumir as plantas na borda da lavoura em locais com menor adubação em relação aos locais bem adubados? Essa pergunta é interessante. Eu nunca parei para... Nunca me deparei assim nos nossos trabalhos com situações... mas a gente pode fazer algumas inferências, né? Não sei, teria que ver as situações, porque pode ter casos de lugares muito adubados, onde o pasto passou porque cresceu muito, os animais estão querendo ingerir plantas mais jovens, que cresceram mais lentamente. Pode ter algumas questões de acúmulo de dejeto, acúmulo de nitrogênio, alguma rejeição. Enfim, eu não apostaria que existe uma relação, a presença ou não do adubo per si, mas qual o impacto que a presença ou não do adubo naquele momento teve sobre a estrutura da forragem que esse animal está acessando para isso. Uma outra questão para ter maior preferência parcial em uma outra área. Uma outra questão que me ocorre seria algum efeito assim, pós-ingestivo
onde em determinadas áreas muito adubadas, o animal pode estar no limite lá de alguma intoxicação até por nitrato, né? Ter um desconforto e sentir e aprender que se ele evitar aquela área ali, talvez ele não vai acentuar esse desconforto, né? Então, isso é uma questão que pode acontecer também, né? De repente, os animais terem uma resposta a estarem metabolicamente trabalhando para eliminar isso, né? Para reduzir a presença, a quantidade de não precisa nem ser nitrato, né? Se são áreas com muita adubação, seja com nitrogênio solúvel, seja com cama, muita quantidade de nitrogênio, o teor de nitrogênio no proteico na planta também aumenta, né? Na folha. Então, isso vai aumentar a quantidade de amônia no rumen, que pode também fazer com que o animal ele direcione para ingerir áreas onde tem menor concentração de nitrogênio, para reduzir um pouco esse aumento da concentração. Mas são tudo hipóteses, né? São tudo elucubrações. Desculpa, como foi o nome do quem perguntou? Quem perguntou foi Wagner. Me desculpa, Wagner, não tem uma resposta mais contundente, mas seria chutômetro, né? A gente pode fazer assim, algumas elucubrações com relação a isso. O que me passa na cabeça, assim, seriam essas possibilidades, mas podem ser outras coisas que a gente não tem conhecimento. Professor, outra pergunta, até a Ana Luísa, ela fez várias perguntas relacionadas a algumas coisas. Acho que aquele trabalho que o senhor apresenta de azevém com trevo, o senhor conduziu na Europa, eu acho que era azevém perene, correto ou não? Uhum. Correto, né? E ela pergunta realmente relacionado ao trevo, para nós aqui no Brasil. Eu até, nesse sentido, eu conduzi já alguns estudos com vários cultivares de trevo misturados, esses azevéns tetraploides, né? E de maneira meio que geral, eu tive uma certa insatisfação, porque quando eu via na participação, normalmente não passava aí de 8% a 10% na forragem, porque tinha basicamente duas opções, né? Ou eu adubava o azevém para potencializar a produção da área, que é o normal, né? Já que ele tem muita produção. Ou eu não adubava o azevém e com isso o azevém conseguia, ou o trevo conseguia produzir mais, mas daí a produção da área caía muito, né? O senhor vê, até usando um pouco as perguntas da Ana Luísa também, o senhor vê trevos e outras, quais os leguminosos que o senhor vê como um certo potencial de utilização e em que tipo de sistema? Consegue pensar nesse sistema com anuais ou basicamente a gente está se referindo com perenes, já com áreas perenes? Não, excelente pergunta, excelente colocação. Eu mais do que eu imagino, eu vou dizer o que eu tenho vontade de fazer nos próximos anos também, de testar. Concordo plenamente que na questão das perenes é mais fácil da gente imaginar o trevo convivendo ali. O azevém perene, eu acho que para nós, a gente tem que ver aí, olhar com mais carinho, né, a questão da mistura do trevo com as festucas. E aí, só que tem um detalhe, né, que é aquela questão, assim, na hora de implantar, a nossa experiência mostra que não vale a pena botar o trevo no mesmo ano, né, o trevo toma conta, a festuca não vem. Primeiro ano para implantar a festuca e depois dela estar implantada no outro ano, aí introduz o trevo. Realmente, com aveia e azevém, eu tenho, não é muito fácil, se de alguns colegas têm tido sucesso para manejar. O que eu tenho vontade de usar, de fazer, que desde a minha graduação eu já se comentava sobre isso, é dar uma maior atenção para as ervilhacas, em associação com aveia e com azevém também. Com aveia, em geral, parece que anda muito bem. Esses sistemas anuais, eu tenho, assim, uma gana, vamos dizer, de conhecer melhor a ervilhaca, não só do ponto de vista da incorporação de nitrogênio, da mistura, da produção em associação, coisas que não é nada novo, né? Vamos combinar isso aí, ervilhacas, isso aí estão no mercado há 40 anos, mas muito pouco usadas, né, em sistemas de produção. Então, toda a contribuição que ela pode trazer, desde a questão da incorporação do nitrogênio para todo o aspecto nutricional, inclusive em termos de produção de forragem,
Eu tendo a achar que para pastos anuais ela possa ser mais interessante, né? Eu apostaria e tem vontade de conduzir trabalho. Assim, na verdade, eu tenho algumas ideias, alguns projetos na cabeça para começar para conhecer um pouco melhor as ervilhacas em associação com esses pastos. Perfeito. Então, dando continuidade, a Ana Luísa fez mais uma pergunta, mas é um assunto bastante extenso, só para não deixar sem resposta. Ela pediu em questão de metodologias de consumo, isso são várias metodologias, né? Eu acho que o tema agora iria prolongar demais, eu acho que, digamos assim. Não, né? eu posso rapidamente responder alguma coisa. Pode, fica à vontade. Basicamente, assim, a gente usou muito alguns indicadores externos, como o óxido de cromo, né? Isso aí caiu para medir produção fecal e digestibilidade da forragem a partir de algumas equações de índice fecal. Ela pode, quem sabe, ver os nossos artigos lá, do currículo, os trabalhos que estão publicados em relação a isso. Depois o óxido de cromo, em função da análise, ser uma análise um pouco insalubre, a gente começou a deixar de lado, não que tenha problema com os resultados, sabendo utilizar, tem uma série de limitações, sabendo utilizar, ele foi muito útil para nós, informações que a gente apresentou ali, como foi o óxido de cromo. E quando se usa, principalmente suplementação ali com silagem, para nós, o método que funciona muito bem, aí é um método mais caro, mas que, em princípio, funciona melhor, que é o uso dos N-alcanos. Não funciona bem, não tem necessidade alguma dos alcanos quando se usa só pasto, mais algum concentrado, funciona muito bem. O que eu diria assim, os alcanos, quando se tem misturas de forragem, tem muita limitação, diferente do que a gente pensa, não recomendaria usar alcanos quando tem mais do que 2 espécies forrageiras, mesmo com 2 vezes já é difícil, espécies complexas, porque o perfil de alcano da planta afeta demais o resultado, a qualidade do resultado, e algo que seria o patinho feio das metodologias, mas que a gente tem tentado usar melhor, é uma coisa que os australianos fazem muito e que funciona muito bem se a gente souber trabalhar, é medir por diferença. Quando se trabalha, não dá para pastejo rotativo, pastejo contínuo, mas em ensaios, quando se trabalha em faixas diárias, a gente tem tido bons resultados, medindo o consumo por diferença entre a quantidade de forragem antes e após o pastejo. Então, assim, uma geral só, não apostaria em alcanos para pastos complexos, não percam tempo com isso. E tem as metodologias por diferença em situação de pastejo em faixa diária, claro que tem que dominar, tem que entender, tem que trabalhar um pouco mais, aí sim, daria uma live só sobre isso, né? E tem que ficar um pouco viciado no pasto para conseguir pegar as diferenças bem certas. Tudo eu conheço. Eu fiz isso. É verdade. Mas, bom, continuando aqui, até tem um cidadão que não dá para deixar de a gente citar, o Edson está aí também, mandou um abraço. Opa, aqui sim, né? Esse é das pioneiro do Capitão Elefante Anão, esse sim. Obrigado, Edson. Um abraço. Exatamente, um abraço aí. Uma pergunta do Jean Fernando Moro. Não sei se o professor... Bom, qual seria o intervalo de reentrada dos animais após a aplicação de nitrogênio no piquete? Puxa, essa na verdade, assim, se o tema é a questão da intoxicação, eu diria que o que a gente vê nas áreas onde tem problema de intoxicação por nitrato, que está lá, os espaços são muito adubados, tem muito nitrogênio no solo, e o acúmulo, o risco se dá após o pasto ter tido um estresse, por exemplo, por seca, né? E logo após uma chuva, então absorve muita quantidade, a planta não metaboliza e é quando dá o problema da intoxicação. Então seria assim, mais do que o intervalo entre a aplicação pelo risco, vamos dizer, de alguma intoxicação nesse sentido, seria ter cuidado com essa questão do estresse climático, né? Não colocar os animais em pastos bem adubados de nitrogênio logo após uma seca
onde um de crescimento ali, um dia, 2 depois, é a receita para a intoxicação por nitrato. Aí, depois, o resto, quem vai ditar é justamente o crescimento da planta, né? Não vai ter um intervalo fixo, é tentar ir monitorando em função dessas faixas de altura que a gente comentou, não colocar os animais pasto muito baixo, vai ter essas restrições de ordem estrutural, assim como também vão ter limitações de ordem estrutural em pastos muito altos, onde já houve um alongamento de cômodo. Até aproveitando, eu toquei no assunto antes, o professor agora comentou, e assim, de maneira geral, isso ocorre, mas em intubações realmente extremas, né? Isso é mais normal, onde que se utiliza muitos dejetos. Isso aí no de Santa Catarina, né? Nós temos um colega, o professor Aldo Gava, que é da área de patologia clínica, que ele atende com frequência casos de intoxicação por nitrato no oeste, alguns casos sérios, né? De mortalidade alta, né? Mas, via de regra, é isso, sim, é cuidar com colocar os animais nessas áreas logo após um período de seca, né? Um estresse onde a planta não consegue metabolizar todo aquele nitrogênio, então fica muito nitrogênio mineral ainda na planta, né? O nitrito, né? O nitrato, que depois é reduzido a nitrito, na verdade, que o nitrito é que mata. Exatamente, mas normalmente é aquela coisa, né? Nos níveis de adubação que a gente utiliza, normalmente é adubo químico, é mais difícil acontecer, é bem difícil. Na verdade, normalmente está associado muito mais a adubações orgânicas, onde é colocado sem muito critério, né? Colocado repetidamente nas mesmas áreas, né? Daí é o que é mais normal acontecer. Última pergunta, digamos, vamos ver se talvez surge mais, mas uma pergunta aqui do Fernando Cardoso de Sarandi. Qual o impacto na produção de leite de animais que tem grande oscilação do pasto consumido? Uma semana azevém, outra gigs. Principalmente em relação à adaptação, ele quer dizer assim. Mesmo que eu ajuste a dieta, né? Cada vez que eu tiro os animais de um pasto e coloco no outro, mas esse período de adaptação sacrifica muito a produção? Bom, depende dos extremos qualitativos desses pastos, né? Sair eu imagino que trabalha numa região mais quente, né, para poder ter gigs e azevém, mais ou menos da mesma época, né, no mesmo tempo. Se tiver um gigs num estágio vegetativo, azevém no final de ciclo, essa diferença ela talvez ela seja praticamente imperceptível, né? Se for o contrário, mas vem no vegetativo, para entrar num gigas já um estágio um pouco mais avançado, sem dúvida, vai ter uma queda na produção. A questão da adaptação, isso por uma questão, vai ter uma queda na produção no início e talvez depois os animais vão recuperar um pouco, que vai recuperar aquela população microbiana mais hábil a digerir uma forragem com um pouco mais de fibra. Então, eu diria assim, que isso pode acontecer, mas é algo que mudando de forragem para forragem, não é para ser algo tão severo, assim, do ponto de vista da adaptação per si, né? Seria mais em função mesmo de uma resposta, por exemplo, sai do azevém no vegetativo para um gigas em estágio avançado, em função da qualidade da forragem mesmo, né? Que está se mudando. Então, assim, a gente vê que realmente o problema de adaptação, ele é um problema mais sério quando se muda níveis de concentrado na dieta, né? Que sai para muito concentrado, pouco concentrado. E assim, com forragens, eu diria, a minha sugestão seria evitar toda e qualquer dieta brusca, mesmo nessas situações, né? Ou seja, se for possível, ao invés de mudar bruscamente, ter algumas horas do dia, tá no azevém, você vai passar para o gigas, botar algumas horas por dia no gigas, uma semana, na outra semana um pouco mais, na terceira semana, não por qualquer problema clínico, mas para evitar uma maior oscilação na produção de leite, né? Para evitar que essa produção caia muito bruscamente e depois vá subindo, então você vai ter uma menor oscilação. Talvez aí possa ser alguns quilos importantes de leite aí ao longo de 2, 3 semanas, né? Bom, basicamente é isso.
Professor, nós poderíamos continuar conversando sobre os assuntos. Pena que não podemos servir um café um para o outro. Né? Já deu aí quase 2 horas de live, o assunto é muito gostoso. E eu... Passar o tempo. Chegou uma hora, fazia 20 minutos que eu estava apresentando, comecei a ficar rouco, eu cheguei a perder a voz. É porque estou treinado da aula, né? Acho que está faltando na hora de eu voltar para o desk, assumir as disciplinas. Eu, da minha parte, professor, e em nome de toda a empresa, tá, agradeço profundamente, tanto pela live, como também os trabalhos de excelente qualidade que o senhor tem conduzido com os nossos materiais e com nossas cultivares. E, bom, desejo bom retorno para o Brasil e, com certeza, nos encontraremos em breve. Certamente, certamente. Agora te aguardamos em Lages. Com certeza. Então, em nome da equipe da Nucid, da Atlântica Sementes, eu agradeço a todos que participaram agora participaram da live, que ficaram assistindo até agora, esse momento, a live. Né? Quem acompanha a empresa de perto sabe que a gente tem um foco técnico muito importante, a gente tenta sempre desenvolver, intensificar os sistemas produtivos, fornecer cultivares já testadas de alta qualidade para o mercado. E quem precisar do nosso apoio, nosso auxílio, né? Temos técnicos no Sul, no Brasil inteiro. E semana que vem nós teremos mais uma apresentação focada mais em gado de corte, semana que vem, que vai ser com o professor Sebastião Lustosa, que é da Unicentro, que vai ser sobre sistemas intensivos de produção de gado de corte, tanto focado para a parte de pastejo, mas também com suplementação, pensando em sistemas, na intensificação dos sistemas de produção de gado de corte. E da minha parte é isso aí, professor. Muito obrigado, Estevam. Obrigado a todo mundo que ficou até agora, mesmo os que não ficaram, mas todos que acompanharam, né? E foi um prazer estar com vocês, quebrar um pouco da minha rotina aqui agora, né? De trabalho e poder dividir um pouco do que a gente fez ao longo desses anos e do que a gente fez aqui esse ano também, aqui em Davis, né? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, ótimo. Pessoal, essa live fica gravada na nossa página do YouTube, né? Quem quer assistir, quem quer repassar para um amigo que achou interessante, fica à vontade, professor também, fique sabendo que vai ficar gravado. Se algum dia quiser passar isso para alguém, está disponível online. Eu acho que teve muita informação interessante que nós mesmos podemos resgatar. Né? E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem para quem nos acompanhar. Professor, um abração e mais uma vez obrigado por esse bate-papo gostoso. Outro abraço. Tá certo. Tchau, tchau, pessoal.